Hulkguard Debov foi, com certeza, um dos rockers mais interessantes que já pisou na ilha de Hulkguard. Os leves altos do polonês, somados aos seus famosos vídeos matando criaturas fortíssimas nos test servers, lhe garantiram não só um lugar no Olimpo Tibiano, como também um vídeo aqui na série de lendas de Hulkguard, que eu lanço regularmente aqui no canal. Depois de ter conseguido o acesso ao dossiê completo feito pelo próprio Debov, que foi apresentado de forma quase que inédita no vídeo que eu fiz sobre o Master Slayer, descobri ainda mais coisas interessantes que aconteceram nos bastidores dessa lendária história do Debov. E eu acho que todas as histórias merecem ser contadas numa parte 2 do vídeo do Hulkguardian Debov. Mas antes do vídeo, eu quero só falar para vocês da parceria do canal aqui com o Brothers Coins. No Brothers Coins você consegue tanto comprar quanto vender Tibia Coins, e com os Tibias Coins comprados você consegue de forma barata pagar uma Premium Time para poder explorar Hulkguard por completo. Os Brothers aceitam tanto cartão de crédito quanto Pix como forma de pagamento. Acessem o site deles aqui pelo link que eu vou deixar na descrição, e comprando ou vendendo coins pelo link aqui vocês me ajudam demais. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Debov, desde a criação do personagem, sempre quis desafiar tudo e todos. Desde a escolha do seu nome original, Instinto de Virgem, até o seu rush por leves, que irritou e ainda irrita os anticanos até hoje, que não aceitam que um player de Sara tenha ultrapassado os rockers da velha guarda. No vídeo original que eu fiz sobre o Debov, eu comentei que eu achava que era bobagem todo esse lado subversivo de Debov, de querer ficar desafiando e pegando peça em todo mundo, e que ele na verdade só queria atenção. Agora que eu tenho acesso ao seu dossiê autobiográfico na íntegra, vejo que eu não podia estar mais enganado. O Debov ele gosta de desafiar o senso comum, é da natureza dele. Você se lembra de quando eu falei da entrevista dele para o site Tibiopedia? De como aquela era a melhor entrevista já feita no meio tibiano? E de que mesmo com as perguntas tão curtas, as respostas dele eram perfeitas e super completas? Então, ele mesmo se entrevistou. Ele era um dos moderadores do site e pediu para o seu amigo Yala apenas para que publicasse o texto todo, que o Debov já tinha deixado pronto. Essa revelação foi muito surpreendente, mas faz total sentido. Apenas o próprio Debov poderia ter feito perguntas tão certeiras para ter respostas tão completas. Essa foi a primeira de 3 cerejas do bolo, o nome que ele deu para as 3 grandes pegadinhas que ele iria pregar na comunidade tibiana antes de abandonar o Tibia para sempre. Mas antes de falar das próximas 2 cerejas, eu quero falar sobre um dos bastidores de uma das partes mais interessantes da vida do Debov na ilha de Hulkguard. Quando pensamos em Debov nos test servers, geralmente a gente imagina cenas insanas. Behemoths imponentes matando dezenas de players, dragons correndo por aí, atrás de rockers arremessando lanças neles, além de hunts de GS e de Dragon Lords. Mas nos bastidores, as coisas não eram tão agitadas assim. Debov sabia que os arquitetos do Tibia tinham muito o que fazer num test server. Eles precisavam verificar bugs no patch, atender reportes de players e checar se estava tudo funcionando corretamente. Debov perguntava a eles de forma discreta se poderiam, em algum momento, virem à isolada ilha de Hulk para summonar as criaturas lendárias e tão desejadas. Seria muito bom ter algo para caçar aqui. Uma vez que nossos deveres no continente estiverem prontos, talvez eu retorne. Um estrondoso ruído podia ser ouvido quando o GM se teleportava para o continente para cumprir os seus pesados deveres. Enquanto isso, a jovem aguardava, ao lado do poço, no centro da cidade. Debov passava horas ao lado do poço, no centro da cidade, aguardando ansiosamente um membro da Cipsoft voltar para a ilha. A menina ficava lá, parada. Em algumas ocasiões, chegando a passar 13 horas por dia ao lado do poço. A cidade estava deserta, e alguns aventureiros desavisados, passando por ali, podiam até pensar que se tratava de uma NPC que foi implementada recentemente, e que agora fazia companhia ao poço. Os mais experientes, no entanto, logavam ali apenas para perguntar se algum monstro já fora summonado, e logo sumiam. A menina continuava aguardando. Ai de mim, que hei de aguardar o retorno incerto do arquiteto, aquele que pode criar monstros com o mais simples aceno, mas que carece da coisa que mais tenho: tempo. Apenas aguardo. Aguardo o momento da agitação, das risadas, dos gritos, do sangue e da glória. Estremeço ao pensar que toda espera pode ser em vão. Passo horas ao lado do poço, e durante minha espera olho para o seu interior. Lá no fundo, flutuando na água, vejo a imagem de uma moça. Ela me encara, procurando em mim todas as coisas que ela aspira a ser, toda a glória que pretende tomar para si mesma. Vejo uma chama nos olhos dela. Eu gosto do que vejo nela,
e sei que ela gosta do que vê em mim. Pelo bem ou pelo mal, começo a afiar minha katana e fabricar mais lanças. Se minha espera não for em vão, terei uma caçada memorável pela frente. E terei dos arrogantes de Antica o que tanto almejo, reconhecimento. Mas enquanto meus momentos de glória não chegam, fico aguardando nessa cidade fantasma, ao lado do meu único companheiro. Com um ruído quase ensurdecedor, uma figura conhecida retorna à pequena ilha. Seu semblante é cansado, mas ele parece contente em estar de volta. Você voltou! Sim, que a diversão comece. E assim, as criaturas eram summonadas no teste server, e toda a espera era recompensada. Costumamos só olhar as partes épicas da jornada, as grandes batalhas, os feitos épicos, mas poucas pessoas falam do custo. Debov, por incontáveis vezes, pagou da moeda mais preciosa que existe para desfrutar desses momentos nos test servers. No documento, Debov faz um estudo detalhado sobre a possibilidade de se levar itens de mainland até a pacata ilha de Rookguard. Ele sabia que, um dia, a Cipsoft ia comer bola e permitir, sem querer, que isso acontecesse. Debov queria estar pronto para quando a Cipsoft desse esse descuido. Criou, escondido na sua conta, um Knight. E com a ajuda de alguns amigos, encheu o personagem com os mais diversos itens. Demon sets, Bo, backpacks coloridas, anéis, espadas, enfim, tudo que pudesse ser usado na ilha de Rookguard por um char sem invocação. Durante anos, ele aguardou esse momento, onde algum patch mal planejado da Cipsoft poderia colocar todos esses itens na ilha de Rook. O tão esperado patch bugado acabou não acontecendo até 2009, que foi quando Debov parou de jogar. Mas 5 anos mais tarde, em setembro de 2014, a Cipsoft implementou no jogo uma blessing chamada The Adventurer's Bless. Essa bless impedia que os chars abaixo do nível 20 perdessem itens, e quando foi lançada, impedia que um char rocado perdesse itens. Após quase uma década, a previsão de Debov se concretizou. Ele não estava mais jogando, e quem aproveitaria o bug seria Gecko, o jogador chileno do servidor de Forterra. Ele trouxe diversos itens de mainland, como o Mastermind Shield, Boss e pelo menos 3 Demon Sets completos. Um desses Demon Sets foi comprado por Ryukis, que devido ao uso de bot, teve toda sua conta deletada e perdeu absolutamente todos os itens do char. Anos mais tarde, em 2018, Forterra, Justera e Chivera se uniram, formando Talera, que se tornou o epicentro de todo o comércio desses itens contrabandeados. O comércio desses itens em Talera se tornaria público apenas com o vídeo do Nalu e do rocker Sony. Sony era um colecionador e possuía vários desses itens trazidos por Gecko. Debov, após anos de planejamento e testes tentando se hoocar para ver se conseguia contrabandear os itens, fala no documento sobre esse momento tão aguardado, em que a Cipsoft teve tamanho descuido. Eu esperei e acabei não vivendo esse momento, mas alguns players conseguiram. A primeira de suas grandes 3 pegadinhas foi a entrevista, feita por ele mesmo a toda a comunidade tibiana, que ao mesmo tempo que contava a verdade a todos sobre a sua verdadeira identidade, fazia isso de uma forma não habitual. As próximas 2 cerejas do bolo seriam inacreditáveis. Debov deu sua conta para o Master Slayer, um dos jogadores mais antigos de Antica, que sempre criticou o polonês de Sara. A transferência da conta aconteceu bem debaixo dos nossos narizes, e no vídeo de despedida do Debov, postado em 2009, ele inclusive deixou pistas do que iria acontecer com seu personagem. Essa foi a segunda cereja no bolo. O rocker mais poderoso de Sara foi dado de presente ao seu antigo rival, Master Slayer, um dos players mais antigos de Antica, e ninguém nem ao menos suspeitava desse fato. A última das 3 grandes peças que Debov pregou foi em Master Slayer. Ele passou ao rival, o personagem Debov, no nível 102, com apenas alguns poucos pontos de experiência faltando para o up do nível 103. Durante anos, Master Slayer acusou o rival de Sara de botear e charear, devido aos rushes absurdos de experiência que o polonês fazia. Debov quis dar o troco, e armou essa pegadinha, para ver se Slayer cairia na tentação de upar o char para o level 103. A cereja final no bolo acabou se concretizando, e Master Slayer, talvez por um descuido, ou mesmo por ter caído na tentação, upou o último level do personagem. O final teatral de Debov tinha finalmente se encerrado, agora que ele tinha provado que seu rival americano de Antica era um Sharia. Apesar dessa última pegadinha, não parece haver ressentimento entre essas 2 lendas da ilha. Debov chegou, inclusive, em um comentário no subreddit de Rookguard a elogiar o Master Slayer por sua conduta de não ter deletado o char, e diz ainda que, independente do que os outros falem, Master Slayer sempre será um rocker digno de admiração.
Se dentro do jogo, Debov era essa pessoa subversiva que atraía todos os olhares, na vida real ele é um cara discreto e introspectivo. Em 2016, ele partiu em uma jornada pessoal para conhecer mais o seu próprio país, a Polônia. Colocou uma mochila nas costas, juntou alguns trocados e percorreu mais de 30 mil quilômetros, entre caminhadas e caronas, vivendo durante anos essa vida de mochileiro, ampliando seus horizontes e saindo da rotina que todos nós estamos acostumados a viver. Pôde ver com seus próprios olhos lugares que a maioria dos poloneses, presos em suas cidades, jamais sonharam em ver. Mas toda essa jornada cobrou um preço. Em uma das suas viagens, sofreu um acidente, feriu de forma bem séria o seu pé esquerdo e teve que passar por uma cirurgia e precisou colocar um pino no calcânio. Depois de quase um ano em recuperação, retornou à sua jornada pessoal de peregrinação e conseguiu, enfim, chegar ao fim da sua viagem. No documento, ele agradece a todas as pessoas que, ao longo da viagem, lhe deram abrigo, comida e mostra, orgulhoso, os sapatos que ele usou para percorrer grande parte dessa jornada. A lenda de Debov transcende a tela do computador e mostra que pessoa incrível que ele é, tanto no jogo quanto na vida real. Enquanto a maioria de nós se acomoda nas próprias rotinas, ele correu atrás de viver intensamente tudo que podia, fosse no jogo ou fosse na vida real. O documento de Debov, com texto na íntegra totalmente em polonês, eu vou deixar aqui na descrição. Agradeço imensamente ao Sony, que me esclareceu muitos dos detalhes de Italera que eu não sabia. Eu quero também deixar um salve para a galera do grupo de Hulk do WhatsApp. Por fim, obrigado a todos também que viram o vídeo até aqui, se inscrevam no canal e deixem seu like. Um abraço e fiquem ligados nos próximos vídeos.